Fala aí, galerinha. Muito boa tarde, muito bom dia. Excelente final de semana a todos. Trazendo uma atualização aqui com relação ao Bitcoin, tá? Algumas movimentações interessantes acontecendo. Deixa eu só ajustar aqui. Muito bem, vamos lá. Alguns movimentos interessantes acontecendo. Altcoins tendo boas movimentações, né? De alta neste movimento aí desta semana, tá? Pontos importantes agora para serem observados, tá? Primeiramente aqui no tempo gráfico diário do Bitcoin, estou tentando manter as coisas o mais simples possível, tá? Para que a assertividade ela acabe se tornando mais fácil o entendimento, principalmente com relação ao gráfico e também aumentando assim a assertividade, tá? Então, o primeiro ponto que eu estou observando aqui no tempo gráfico diário do Bitcoin, por exemplo, o primeiro fundo ascendente que teve nessa movimentação foi aqui na casa dos 16.200, tá? Tivemos o primeiro fundo ascendente, a partir daqui o preço vem deixando fundos ascendentes interessantes nesse movimento, tá? No meu ponto de vista, ou no meu ver, aqui dentro da minha análise, o fundo válido acaba sendo na casa dos 19.500, tá? Então isso aqui acaba sendo para mim o fundo válido nesse movimento. Chegando na região de order block, esse order block, se não me engano, é order block do semanal, um order block interessante, e aí a probabilidade, se a gente unirmos, né, ou pegarmos uma LTA desse primeiro fundo ascendente, ligarmos nesse fundo aqui, a gente está vendo o preço trabalhar aqui dentro de uma probabilidade, está trabalhando dentro de um canal de alta, tá? Então, estou muito atento com esse movimento, chegando numa região onde a gente já vem alguns dias falando dessa resistência, na casa dos 48 mil dólares. 45 mil dólares acaba sendo também uma resistência bem nítida para o preço. A gente está vendo aqui, principalmente no intraday, 4 horas, 1 hora, o preço já tendo algum tipo de movimentação aqui, algum tipo de resistência, tá? Chegou muito próximo dos 45 mil dólares aqui, chegamos em 44.754 e até então sem um rompimento efetivo dessa região dos 45. O que eu estou observando, tá? Essa região aqui, desculpem, essa região dos 45.600 aqui, 45.500, vai ser uma região bem interessante para a gente ficar acompanhando mais de perto, tá? Principalmente no tempo gráfico diário, tocando nessa linha aqui, nessa LTA, tá? Nessa região aqui de LTA. E também, tá? Quando você olha no semanal, olhando no semanal aqui, temos aqui um possível reteste dessa estrutura que foi rompida. Quando você liga os dois topos dos 69 mil dólares e o preço agora vem buscar exatamente o pullback nessa estrutura de rompimento. Isso aqui é um ponto que vem me chamando bastante atenção, é um ponto que eu vejo como um possível ponto de resistência junto desta LTA ou do topo desse canal de alta, tá? Então tem um pouquinho de cuidado, muita euforia no mercado, não estou mandando ninguém shortar, não estou falando para ninguém shortar, o que eu estou passando é uma análise. Lembrando que você deve ter algo em confluência com isso também, tá? Então, estou passando uma análise aqui, a maneira com que eu estou observando esse gráfico, alguns pontos interessantes para a gente ficar acompanhando, tá? Então, tem esse ponto aqui de pullback que não tinha sido feito ainda, unindo esses dois topos aqui, principalmente no semanal. Nós temos aqui esse movimento onde o preço trabalhou dentro e acabou tendo rompimento, né? Conforme este candle aqui já aponta, um candle de desequilíbrio, tá? Então aí acabou ocasionando este rompimento dessa estrutura aqui. E agora voltando a testar essa estrutura novamente. Então é um ponto que fica nítido como resistência. Se a gente utilizar a métrica do diário, também conflui com o topo desse canal lá do diário, e agora a gente já vê que o preço já começou a ter algum tipo de resistência, algum tipo de briga nessa região. Então é importante ficar atento com esse movimento também, tá? Se a gente olhar, por exemplo, deixa eu só achar aqui o gráfico, se eu não estou enganado, o gráfico BTC USD. Vamos ver aqui. Aqui. O gráfico da Bitstamp, tá? Então é um gráfico também bem legal de acompanhar. Utilizando aquele padrão que nós já vimos observando aqui de A, B, C, o preço está em região de alvo desta movimentação também. Deixa eu só ver aqui. Ok. Deixa eu ver como está isto. Temos um ABC aqui, deixa eu ver se isso aqui está em log exatamente. Vamos tirar aqui, vamos ver se está ok.
Ok. Então, olha só, tirando da escala logarítmica, tá? Temos aqui uma primeira puxada de A, temos uma correção flat que seria uma movimentação de B aqui, tá? E agora uma movimentação aqui, uma pernada de alta, que seria uma possível movimentação de onda C, tá? Então, aqui seria um alvo também bem expressivo, já chegando em região de Fibonacci 0,786. Então, essa aqui é uma região bem importante desse movimento, 44 mil dólares 162, chegou a passar um pouquinho, algumas agulhadas, isso é normal, tá? Caso passe, o próximo alvo seria esse alvo aqui na casa dos 49.450, muito próximo de 50 mil dólares, tá? Mas 0,786 já é sim um alvo de onda C. O que significa 0,786? Que ele já subiu 78%, quase 80% do tamanho da pernada A, tá? Então esse aqui é um alvo também muito nítido. Geralmente Elliott tem funcionado muito bem, um dos princípios de Elliott também é você usar ele na escala regular, e aí estou utilizando agora aqui, eu utilizo também logarítmica, mas a escala regular, muitas das vezes ela te dá uma informação um pouquinho mais precisa, tá? Então, pro Bitcoin eu estou atento com isso, confluências interessantes nessa região onde o preço vem trabalhando, tá? Então, fiquem atentos com isso também. A gente já está vendo algum tipo de recusa. Estou em uma posição de short no Bitcoin, montei uma posição de short nesta região aqui de 44.600 e alguma coisa, mas alavancagem muito baixa, tá? Por conta de que se o preço vier buscar essas regiões aqui, também vou adicionar um pouco mais de posição com stop loss acima de 48.200, tá? Então esse aqui é o meu setup de trade nesse momento, já tá pagando alguma coisa aqui, mas pretendo carregar por mais tempo essa posição, montei para swing, então vamos ver como o preço desenrola nesta movimentação. Há uma possível correção, onde a gente poderia ver o preço chegar. A primeira região de teste seria essa casa dos 36, 35 mil dólares aqui que eu vejo como uma possível movimentação, tá? Tendo algum tipo de retração e podendo buscar esta região aqui pelo menos dos 29, 30 mil dólares, tá? Que seria algo bem mais fácil, vamos falar assim, de acontecer, tá? Então seria algo nessa região dos 30 mil dólares para uma possível correção do mercado, caso a gente tenha confluindo com a base desse canal aqui, seria interessante. Eventualmente a gente tem ainda aquele padrão de distribuição acontecendo de Wyckoff, esse preço ele pode chegar aqui, lateralizar, voltar aqui em cima, enfim, trabalhar buscando até mesmo os stops aqui em cima, quem sabe. Então a gente precisa acompanhar como esse preço vai desenvolver, como esse movimento vai desenrolar, para que a gente consiga ter possibilidades mapeadas aí e essas probabilidades acabarem se tornando interessantes para posições, tá? Então, para o Bitcoin, estou atento com isso também. Sol, muito interessante. Deixa eu ver aqui, Sol muito interessante, chegando numa zona bem interessante aqui de break block, tá? Então, fiquem atentos com isso também. Esse break block aqui que eu marquei, ele acaba sendo lá do tempo gráfico diário, tá? Foi uma tentativa aqui onde tinha um order block, tivemos uma agulhada, mas tinha um order block logo abaixo. Esse order block acabou gerando um movimento bem expressivo, tá? De 83% de alta. E agora é a primeira vez que está vindo nesta região também, já tendo algum tipo de briga aqui, principalmente no intraday também. Segue válido, tá? Nossa análise aqui de distribuição, ela segue sendo válida, um possível TED acontecendo aqui, fica nítido aqui um clímax nesses movimentos aqui, se eu não me engano no 15 minutos, acaba ficando mais nítido. Exatamente, vamos ver, aqui tivemos algum clímax nesta movimentação e a partir daqui vamos até marcar esse volume aqui, vamos ver o que está acontecendo. Olha só, o preço subindo, tá? Mas o volume já totalmente divergente desta subida em sol. Então, fiquem ligados, esse movimento aqui pode ser bem interessante também, pode pagar bastante aqui nesta movimentação. O mínimo que vai trazer é 30 e 35%, que é a quebra desses fundos aqui, tá? Por que eu estou de olho em sol também? Tiveram algumas movimentações de carteiras, de baleias movimentando suas carteiras e enviando sol para dentro de corretoras aí de maneira bem expressiva, tá? Então isso pode sim representar uma realização de lucro, visto que o preço esticou bastante, subiu bastante. Quem comprou o sol lá na casa dos 8, 10 dólares já está fazendo um bom lucro nesse movimento. Se você pegou aqui na casa dos 9, você está fazendo aí 689% de lucro. Então sim, já o preço já chegou em uma zona interessante aqui. Aqui foi uma briga também interessante, foi uma zona onde teve
uma tentativa de defesa, teve uma regiãozinha aqui atrás também. Então o preço chegou numa região importante aí, fiquem ligados. Uma eventual correção poderia levar Sol aí abaixo, tá? Abaixo vamos ver aqui, abaixo da região de $51, tá? Acredito que Sol poderia buscar essa região aqui dos 43, $40 pelo menos a princípio, e teria que acompanhar aí como que esse preço vai desenrolar nesta região. Mas a princípio isso aqui segue válido também, um possível TED acontecendo neste movimento, já não tem tanto volume, aqui teve uma compra climática bem expressiva, e a partir daqui a gente já não tem mais tanto volume nesse movimento, então isso chama um pouquinho também a atenção desse gráfico de Sol aqui. Tá? Litecoin também muito interessante. Litecoin pode estar dentro de uma acumulação interessante para acompanhar aí para os próximos dias. Vamos ver aqui. Litecoin pode estar acumulando. Nada me surpreende caso o mercado corrigir. Litecoin buscar a liquidez abaixo desse fundo aqui, tendo uma região de compra bem interessante logo abaixo, na região dos 52 a $50. Acabaria interessando em comprar Litecoin nessa região, visto esse padrão de acumulação, tá? Caso romper, porque o que acontece? Isso aqui poderia ser um A, um B e um C, já a partir dessa pernada aqui, tá? Então poderia estar fazendo uma pernada de retração aqui, voltar nessas regiões aqui, acabar entregando, buscando a liquidez aqui, completando uma pernada corretiva aqui, e aí sim iniciar uma pernada bem agressiva de alta, com pelo menos aí vamos falar de alvo a partir daqui, alvos aí na casa dos $150, $180 ou $200, tá? A partir desta movimentação aqui, tá? Então ficaria muito atento com isso, a gente está falando aí de 200, 300% de valorização a partir desse fundo, tá? Então Litecoin muito interessante nesse momento, por hora tentando esboçar algum tipo de reação, né? Mas até então nada tão nítido, alguns pontos de trades interessantes para intraday, mas onde eu me interessaria muito em comprar Sol nesse ponto de captura aqui de liquidez logo abaixo, tá? Tem até um caixote marcado aqui nesta região, então vou ficar de olho em Sol também em Litecoin também nesta movimentação. Bom, é isso, atualizando vocês aí com relação a estes movimentos que estão acontecendo no mercado, 12 minutos e meio de vídeo. Bom, excelente final de semana a todos, e durante a semana aí vamos atualizando a todos também.